desembargadora Livramento, desembargadora Joriza, desembargadora doutora Elizabeth, desembargadora Iraneide, que veio compor o colegiado para que nós possamos julgar um recurso de apelação em que a votação não foi unânime. E cumprimentar e registrar o impedimento do desembargador Luciano nesse caso. Cumprimentar os advogados presentes. E vamos começar, então, pelo processo em que a desembargadora Iraneide vai compor o quórum. Apelação civil, é o número 205 da pauta. Apelação civil 029-9291. Sim, dentro da sistemática do voto antecipado, adotado pela Câmara desde 2013, ao longo da semana, os votos são disponibilizados, todos os integrantes do colegiado tiveram acesso a esses votos, já os examinaram, formaram os seus convencimentos, já se manifestaram, de modo que nós trazemos na sessão apenas os processos em que há pedido de preferência e de sustentação oral. Os demais, nós vamos só ratificar os julgamentos lançados antecipadamente. E eu chamo, então, o item 205, apelação 029-9291, dígito 47.2000, em que apelante, obrigado, em que apelante Eco Geri Participações Limitada e outro, e apelado do município de Fortaleza, da minha relatoria. No julgamento iniciado em sessão precedente, eu preferi voto no sentido de dar provimento ao apelo da MLRJ e dar parcial provimento ao apelo da Eco Geri Participações Limitada. A desembargadora Maria do Livramento divergiu parcialmente da relatoria para negar provimento à apelação da Eco Geri Participações Limitada, sendo acompanhada pela desembargadora Joriza. Diante da divergência apresentada e do resultado não unânime, tornou-se necessária a ampliação do quórum nos termos do 942 do CPC. E com o impedimento do desembargador Luciano, foi então convocada a desembargadora Iraneide. Bom, eu agora vou consultar a doutora Elizabeth. Como vota a senhora, doutora Elizabeth? Eu acompanho o voto divergente da desembargadora Livramento. Ok. Como vota a desembargadora Iraneide? Boa tarde, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Em nome de quem eu cumprimento as demais colegas, desembargadora Livramento, desembargadora Joriza, colega Elizabeth. Senhor presidente, eu tive acesso aos autos e, por coincidência, eu moro nesse quadrilátero aqui que consta deste processo, e eu verifiquei pelo ID de número 181544 que, de fato, a eminente desembargadora Livramento tem razão. Então, pedindo todas as vezes a Vossa Excelência, eu vou acompanhar a divergência. Perfeito. Proclamo o resultado. Recurso da empresa MLRJ provido e recurso da empresa Eco Geri Participação Limitada desprovido. Decisão por maioria. Lavrará o acordo a desembargadora Livramento. Vamos prosseguir, então? Senhor presidente, eu vou pedir licença para me retirar, desejando a todos um ótimo dia de trabalho. Obrigado pela participação. Sim. Okay. Vamos aos pedidos de sustentação oral do SAGE. Eu chamo o item 21, apelação, remessa necessária 018-8684, dígito 05.2016, em que é apelante o Estado do Ceará, e apelado SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Limitada. E aqui são os advogados habilitados, tem o doutor Lucas Ernesto Gomes Cavalcante. É o senhor? O senhor disse que não tem um procurador do Estado? Quem é? Então, Rafael, o senhor também vai fazer sustentação oral?
O senhor, como advogado do apelante, faz primeiro e em seguida o do apelado, ok? Dispensam a leitura do relatório? Obrigado. Quero cumprimentar todos os desembargadores na pessoa do presidente. No primeiro momento, o Estado estava com a pretensão de distribuir memoriais, mas, em razão do colega, o doutor Lucas, a quem já teço meus cumprimentos, já da bancada do Conselho de Contribuintes aqui do Estado, que já nos encontramos várias vezes, né, doutor Lucas? Então, assim, hoje, desembargadores, o que está na mesa dos desembargadores que está em jogo aqui é a justiça fiscal federativa. Essa é a grande discussão desse processo, né? A gente tem uma situação em que você tem os insumos, tanto da gasolina como do óleo diesel. Os insumos, o combustível que sai da refinaria, ele não é próprio para o consumo, direto do consumidor, ele não vai direto para a bomba. Ele passa por uma mistura, tanto do álcool anidro, como do diesel, do biodiesel. Isso por questões ambientais e mitigadoras do meio ambiente, o órgão regulamentador dispôs nesse sentido, de misturar uma parte da gasolina com a gasolina, um biodiesel, que é o álcool, e assim o faz com o diesel também. Então, a grande questão é que esses dois componentes do produto final, que é a gasolina, esses dois componentes, eles não fazem parte da imunidade tributária. Eles não estão contemplados na imunidade tributária da tributação no destino, como acontece com os derivados de petróleo. Então, essa é a grande questão. Então, o que mais me parece é que a decisão de primeiro grau, ela meio que estendeu esse benefício fiscal, né, essa regra imunizante, a componentes do combustível que não estão contemplados na Constituição. Então, nós, nos memoriais, eu sei que ficou um pouco longo, mas é porque a questão também é muito instigante, mas nós fizemos simulações, né, da repercussão financeira disso para o Estado do Ceará. Então, quando o combustível chega aqui e simplesmente a distribuidora opta por simplesmente só misturar e não vender dentro do Estado do Ceará, e sim remeter para outro Estado, o Estado, essa operação é imune, e a empresa mantém o crédito. E ela quer manter esse crédito, né? Então, assim, o Estado está sendo prejudicado pelo fato de uma conveniência logística da distribuidora que utiliza o Estado do Ceará como um mero misturador do combustível. E aí o Estado fica suportando o crédito que vem de outros estados, né? Então, o que a gente prima aqui e pede aos desembargadores é o quê? É que a alegação da ADI 4171, né, que foi uma ADI que julgou inconstitucional a sistemática, mas é importante destacar que o STF decidiu naquele momento foi a sistemática adotada. O STF, em momento algum, disse que a cobrança era ilegítima, e tanto fez que ele postergou os efeitos da modulação para 6 meses depois, ou seja, para deixar os estados instituírem, por meio de convênio, uma sistemática para que as distribuidoras ressarcissem essa operação. E ela não fez, mas não fez por meio da sistemática de crédito que foi criticada na ADI 4171. Ela fez de forma diferente. Ela fez através de um sistema, que é um sistema, o SCAN, se eu não estou aqui, me falta a memória. O SCAN, ele faz a sistemática em que tanto os operadores de combustível, como a refinaria, a distribuidora, todas as operações que elas fazem, elas informam nesse sistema. E esse sistema ele já tem uma aptidão suficiente para fazer a apuração do que a distribuidora remeteu para outros estados. E ela não quer fazer o ressarcimento do tributo.
Ou seja, ela alega uma bitributação, mas é importante salientar que nós estamos falando aqui de um fato gerador que não se realizou. Porque o fato gerador da refinaria, quando ele é estimado, o ICMS de substituição tributária para frente, ele é estimado por uma operação que vai ser realizada dentro do estado do Ceará. Quando a distribuidora faz uma operação interestadual, ela mudou completamente o figurino, desembargador. Ela mudou. O fato gerador, não é que era presumido, não se realizou. Porque foi presumido para se realizar dentro do estado do Ceará. E aí, quando ele faz uma operação interestadual, esse fato não é um fato gerador que saiu da refinaria, que era presumido, não se realizou. O Estado está fazendo uma cobrança nova, com base na Lei Candir e com base na responsabilidade dos operadores. Responsabilidade solidária da distribuidora, né, no recolhimento do ICMS. Então, a gente está chamando a atenção nesse sentido, né, de que esse fato ele não contraria a ADI 4171, né? Isso está trazendo prejuízo para o Estado do Ceará, que está suportando esses créditos, né, de uma operação que, ressalte-se, já para finalizar, uma operação que não é imune, não está cobertada pela Constituição Federal, a imunidade, e a alegação de bitributação ela é inexistente, porque nós estamos falando de um fato gerador que não se realizou. É isso que nós estamos falando. O fato gerador presumido, que é quando ele sai da refinaria, quando ele faz a estimativa de preço médio, desembargador, ele o faz para um fato gerador que vai se realizar dentro desse estado do Ceará. E essas operações de discussão, eles fazem uma operação interestadual para outro estado. Então, o tributo vai para o estado de destino. E como a operação é imune, ele mantém o crédito, ele quer manter os créditos. E o estado do Ceará está o quê? Está fazendo a apuração dentro do sistema nacional e cobrando a diferença do imposto. É isso que o Estado do Ceará está fazendo, né? Em conformidade com a DI 4171, nós temos as informações fiscais da Receita Estadual, nos autos, nós destacamos nos memoriais. Então, forte nessas razões que o Estado pede o provimento do recurso de apelação aos desembargadores. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Doutor Lucas. O senhor tem 15 minutos. Obrigado, Excelência, senhores desembargadores, desembargadora, satisfação estar aqui. Gostaria de cumprimentar a todos na presença, na pessoa do senhor presidente, a oportunidade também por ter nos recebido nos gabinetes para despachar os memoriais. Senhor representante do Ministério Público, demais advogados, doutor Rafael Lessa, como mencionou, nós já nos encontramos em alguns debates acalorados de ICMS e esse é mais um. Mas vamos lá, excelências. Antes de iniciar no mérito, cabe a gente trazer algumas discussões. O que a empresa quer no presente mandado de segurança é afastar uma situação de bitributação. Isso já é um ponto extremamente importante, porque muitas vezes pode causar confusão que ela busca manter algum crédito ou recuperar algum crédito pago para outro estado. E não é o caso. O que se busca aqui é afastar uma situação de bitributação sobre os biocombustíveis, que são os combustíveis, como bem detalhado pelo Dr. Rafael, que são misturados os combustíveis fósseis. Importante destacar que a regra de ICMS prevê que o ICMS sobre os combustíveis fósseis devem ser remetidos ao destino. Contudo, a Constituição prevê uma exceção no que diz respeito aos biocombustíveis, especialmente para remeter esse ICMS à origem do combustível, aonde está localizada a usina. E isso é importante. Por quê? Porque é justamente esse ICMS que já foi remetido para o estado de origem que o estado do Ceará vem cobrando novamente. Especialmente porque, por questões ambientais, não são todos os estados que possuem condições de ter usinas com biocombustíveis. Então, o que acontece é essa operação, a circunstância da empresa remeter esse combustível para outro estado após a mistura, em nada muda, porque não se trata de uma operação proibida, não se trata de nenhuma vedação legal. Simplesmente por uma questão logística, ela faz essa mistura em alguns estados e remete a outros estados, como também vem dentro do estado do Ceará. Toda a tributação do combustível é regida pelo Convênio 110 de 2007.
esse convênio, ele prevê um sistema, que é o SCANC, que faz toda a operação dessas circunstâncias. Então, as empresas, elas recolhem e informam, todas as empresas da cadeia, e informam nesse sistema como se dá a operação. Então, no primeiro momento, para facilitar a fiscalização justamente do Estado, é definida que a refinaria, no caso no Brasil, nós só temos a Petrobras, ela é obrigada a fazer o recolhimento de todo o ICMS da cadeia até o destinatário final, na primeira operação. Então, a refinaria vai lá, identifica para quem ela vendeu, para o estado que vendeu, e faz o recolhimento. Esse valor fica suspenso. A primeira operação, a distribuidora, então, no segundo momento, informa para onde destinou aquele combustível. A distribuidora não recolhe nenhum ICMS nesse momento. Ela só informa porque todo o recolhimento já foi feito pela refinaria. E ela diz, eu destinei esse combustível para o Ceará, após a mistura. Então, o sistema, o próprio SCANC, destina o ICMS sobre os combustíveis fósseis para o estado de destino, como prevê a Constituição, e destina o ICMS, que fica diferido, a legislação prevê um diferimento sobre os biocombustíveis para o estado onde se localiza o destino, onde se localiza a usina. Então, são duas regras que se aplicam a diferentes tipos de tributo. O que pode acontecer, e o que geralmente acontece, é o quê? Essas operações são praticadas sobre preços presumidos. Quando há alguma diferença, quando a distribuidora, no caso, a apelada, ela informa que mandou para o Ceará, o próprio sistema calcula uma circunstância ou de complemento ou de ressarcimento para aquele contribuinte, que vai ser destinado ao Estado, no caso, se for o caso de complemento. Então, o único recolhimento que ela tem que fazer é esse complemento ou ressarcimento que ela tem direito a receber. A situação de bitributação está justamente nessa circunstância. Na circunstância em que, no momento em que a empresa vai receber esse ressarcimento por essa diferença de preços, ela é onerada com o ICMS biocombustível. Nos memoriais que foram distribuídos às Vossas Excelências, na página 4, resta muito claro o relatório do SCANC, a diferença que a empresa teria direito a ressarcimento e, por fim, o valor que é somado a esse ressarcimento que impacta nessa circunstância. E é justamente o ICMS sobre os biocombustíveis. Então, apesar do estado de origem já ter recebido, onde está a usina, já ter recebido o ICMS sobre biocombustíveis, o estado do Ceará também está cobrando. Está configurada a circunstância de bitributação. E por essas razões que a ação foi ajuizada com o objetivo de afastar essa circunstância. E não é uma circunstância nova. O Supremo já definiu que essa circunstância é inconstitucional, não só pela sistemática, mas por haver uma circunstância de bitributação. Eu peço licença só para ler um pequeno trecho do acórdão do Supremo Tribunal Federal, que deixou claro que ele foi no mérito da discussão. Considerando que ICMS diferido já fora suportado pelo substituto, Petrobras, na medida em que, destacado na operação de aquisição de álcool e biodiesel, tendo sido recolhido mediante repasse pela refinaria, a determinação do novo recolhimento do valor correspondente a outro estado implica bitributação não autorizada pela Carta Magna. Isso o Supremo definiu na ADIM 4171, e essa circunstância foi restituída pelo Convênio 54 de 2016, após o julgamento do Supremo. Essas são as considerações da apelada. Quanto às circunstâncias que o doutor Rafael colocou, só cabe alguns esclarecimentos. É verdade que a operação não se trata de uma extensão de imunidade, todo o recolhimento do ICMS foi realizado na primeira operação e os complementos a empresa nunca se furtou a recolher. Segundo, trata-se de uma situação de substituição tributária, então não uma circunstância de crédito indevido. A repercussão financeira não é fato gerador do ICMS. O fato gerador do ICMS tem que estar vinculado à legislação, à operação comercial, e se aquela operação já foi honorada pelo ICMS ou não. Por fim, não se trata de uma manutenção de crédito e o julgamento do Supremo em nenhum momento se limitou unicamente sobre a sistemática, porque a sistemática era outra, a sistemática de estorno. São essas considerações, Vossa Excelência, a empresa fica à disposição, espero ter esclarecido todos os pontos e muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Lucas. Doutora Elizabeth, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, presidente. Eu vou fazer uma leitura aqui da minha proposta de ementa. Tratam os autos de reexame necessário e apelação civil interposta com o objetivo de desconstituir sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que decidiu pela concessão da segurança requestada. A questão em discussão consiste em averiguar se as distribuidoras de combustíveis, ao realizarem operações interestaduais de combustíveis que
possuam em sua composição álcool etílico, anidro combustível ou biodiesel, B100, possuem direito ao credenciamento ou não recolhimento de ICMS do Estado de destino, sob o fundamento de suposto recolhimento anterior do tributo pelas refinarias em regime de substituição tributária para frente. As razões de decidir, de início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, uma vez que o decreto estadual 31.603 de 2014 é claro ao atribuir ao núcleo setorial de combustível competência para efetuar o lançamento do crédito tributário decorrente da operação cuja legalidade se discute nestes autos. No mérito, foi possível observar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento em regime de repercussão geral, no sentido de que as distribuidoras não possuem direito a crédito do ICMS devido em função da saída do álcool etílico e, por idêntico raciocínio do biodiesel B100, das usinas ou destilarias. Tema 694 da jurisprudência do STF, o diferimento do ICMS relativo à saída do álcool etílico anidro combustível AESAC das usinas ou destilarias para o momento da saída da gasolina C das distribuidoras, convênio ICMS número 80/97 e 110/07, não gera o direito de crédito do imposto para as distribuidoras. Os combustíveis renováveis, álcool etílico, anidro, combustível e biodiesel, B100, submetem-se a regime de recolhimento diferido, que não se confunde com a substituição tributária para frente aplicada aos combustíveis fósseis puros. Dispositivo e tese, temos reexame necessário conhecido, apelação conhecida e provida e sentença reformada. O cabecealho da emenda ficou reexame necessário e apelação cível em mandado de segurança. Direito tributário, preliminar de legitimidade passiva da autoridade apontada como coator afastado. Mérito, ICMS, operações interestaduais com biocombustíveis, pretensão da distribuidora ao credenciamento, não recolhimento do tributo em favor do Estado do Ceará sobre álcool etílico andiro, combustível AEAC e o biodiesel B100, combustíveis renováveis submetidos a regime de recolhimento diferido. ICMS devido, tema 694 do STF, apelação provida, sentença reformada. É assim como voto, presidente. Obrigado. Eu acompanho a relatoria. Quando vota a desembargadora Livramento. Acompanho a relatoria. Proclamo o resultado. Reexame necessário conhecido. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Eu chamo o item 7. É a apelação 090-0041, dígito 09.2014, em que a apelante Platinum Trading S.A. e apelado do Estado do Ceará. O doutor Samuel Calu Sampaio está presente? Estou presente, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Samuel, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. O processo é da autoria da doutora Elizabeth. O senhor tem, então, 15 minutos. Bom, primeiramente, gostaria de saudar a todos e dar uma boa tarde em nome do senhor presidente, estender aos demais excelentíssimos desembargadores, componentes dessa sessão, bem como os colegas advogados e todos aqueles outros que
de alguma forma, fazem essa sessão poder acontecer. Excelências, o caso em comento é um caso de pouca complexidade. Muito embora ficará demonstrado que a sentença dos autos tentou, vamos dizer assim, trazer elementos estranhos ao processo, o caso envolve uma questão relativamente simples e que não é uma matéria, vamos dizer assim, nova perante o Poder Judiciário. Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de uma empresa que tem como atividade o comércio atacadista de peças e veículos automotores importados. Então, a empresa importa peças e veículos e faz a revenda para concessionárias, e um desses seus clientes está localizado justamente no estado do Ceará. Na qualidade de importadora, a empresa está sujeita ao recolhimento do ICMS sob a sistemática da substituição tributária, né? Figurando assim como o contribuinte substituto nessa relação jurídica tributária. O que motivou a propositura dessa ação declaratória, excelências, foi em razão de que os clientes da empresa da qual eu estou patrocinando foram surpreendidos com cobranças, autos de infrações, indicando que o recolhimento do ICMS-ST teria sido a menor. E aí motivando autuações e que são, então, objeto dessa ação judicial. Por que ela foi autuada? Por que os clientes da autora, no caso aqui, apelante, foram autuadas? Foram autuadas por um suposto recolhimento a menor do ICMS-ST, que impõe, no caso das operações relativas à apelante, uma carga tributária de 17%, em detrimento de uma carga tributária menor, de 12%, que é dada como benefício para a aquisição ou de veículos novos ou a aquisição de importação diretamente por parte da concessionária localizada no Ceará. Então, se a concessionária do estado do Ceará importar diretamente veículos, sua carga vai ser de 12%. Se comprar de fabricantes, sua carga será de 12%. Agora, se ela comprar da autora apelante, sua carga vai ser de 17%. Então, a ação tem um cunho constitucional muito forte, que é evitar a discriminação de bens em razão da sua origem. Isso ficou muito claro na ação, tanto é que foi proferido uma liminar, concedendo a liminar à autora. Essa liminar foi objeto de agravo de instrumento por parte do Estado do Ceará. Esse agravo de instrumento, a urgência desse agravo não foi verificada e não foi dada a decisão provisória de urgência, mas quando foi ser julgado o mérito desse agravo de instrumento, ele perdeu o objeto em razão da sentença de improcedência na ação originária. E aí, na sentença, já entrando no que é o objeto do nosso recurso de apelação, impugnando especificamente os termos da sentença, inicialmente a gente indica um erro injudicando. Muito embora, excelências, nós tenhamos apresentado o embargo de declaração em face da sentença, indicando que ela trouxe ali elementos que não estão, vamos dizer assim, dentro do escopo do objeto que está sendo verificado nesses autos, o embargo de declaração foi rejeitado e nós apresentamos, então, a apelação. Mas o fato aqui, excelências, a sentença, ela, para indicar a legalidade dessa diferenciação de carga tributária entre veículos novos ou importados diretamente e os veículos que são comercializados pela autora dentro do estado do Ceará, utilizou 3 convênios para indicar que a autora não teria direito a essa equalização, a essa igualdade em tratamento tributário. O convênio ICMS 51 de 2000, o convênio ICMS 200 de 2017 e o convênio 50 de 99.
Na própria apelação, em termos, vamos dizer assim, preliminares, nós indicamos o erro injudicando, porque esses 3 convênios, data máxima vênia, excelências, não guardam relação com o objeto da ação. Vamos lá. O convênio ICMS 51 de 2000 dispõe sobre operações com veículos automotores novos, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, o que não é o caso dos autos. Não se trata de venda com faturamento direto. O convênio ICMS 200 de 2017, que prevê, na verdade, formas diferentes de estimar o preço futuro de revenda do veículo, que eventualmente será a base de cálculo do ICMS-ST, né? Mas aí não está relacionado com nenhuma possibilidade de haver essa diferenciação entre veículos novos e usados, importados diretamente ou não, né? Esse convênio 200 de 2017 estima preços futuros de revenda do veículo. Não tem nada a ver com a possibilidade desse convênio ensejar essa diferenciação tributária. E o convênio 50 de 99, a bem da verdade, este convênio, excelências, ele, na verdade, ratifica o direito que nós estamos aqui defendendo, né? Quanto à impossibilidade dessas fixações de cargas tributárias diversas em razão da origem do bem. Eu vou ler aqui, se me permitam, a cláusula primeira do convênio. Aspas. Os estados e o Distrito Federal autorizados a reduzir a base de cálculo do ICMS nas operações internas e de importação com veículos automotores de que trata o convênio ICMS 132/92, de 25 de setembro de 1992, e o anexo 1 deste convênio, de forma que sua aplicação resulte numa carga tributária nunca inferior a 12%. Então, o que esse convênio fez foi impor aí uma necessidade de aplicação de uma carga tributária nunca inferior a 12%. Lembrando que 12% é a carga a que a autora, no caso, apelante, está buscando mediante essa ação judicial. Ou seja, esse convênio 50 de 99 não faz qualquer permissão para que a carga tributária seja variável em razão da origem do veículo. Até porque, excelências, vocês vão de convir comigo, se um convênio prevê uma diferenciação de carga tributária em razão da origem, esse convênio é plenamente inconstitucional. O artigo 152 da Constituição é muito claro ao impedir esse tipo de diferenciação. Os convênios que foram trazidos na sentença, os 2 primeiros que eu citei, nada tem a ver com a nossa ação. E o terceiro ratifica o que nós estamos defendendo, que tem que ser uma carga tributária nunca inferior a 12, mas que ele não faz qualquer distinção ou permite qualquer possibilidade dessa distinção, excelências. Então, assim, a disciplina do convênio ICMS 5099 não introduz nenhum tratamento diferenciado tributário, né? Até porque, como eu disse, se ele trouxesse, na nossa visão, seria inteiramente inconstitucional em razão do artigo 152 da Constituição. Um último ponto com relação à sentença é quanto ao precedente trazido. É o reexame necessário 012-2610, dígito 76 de 2010. Mais uma vez, esse precedente trata da possibilidade de cobrança de um diferencial de alíquota do ICMS equivalente a 5%. Esse 5% é a diferença, nesse caso da gente aqui, entre a alíquota de 12, a carga tributária de 12 e 17, mas por mera coincidência, porque esse reexame necessário trazido na sentença como fundamento para a sua conclusão não tem nada a ver com relação ao caso que estamos aqui debatendo. Tem a ver com a diferenciação de alíquota em operações interestaduais em que é devido o ICMS de FAO, né, diferenciado de alíquota. Por fim, eu queria chamar a atenção para o parecer da promotoria de folha 218 a 225, em que ele reconheceu, vamos dizer assim, eles vislumbrou uma possibilidade de inconstitucionalidade da lei que nós suscitamos, no caso, a Lei Estadual 13.222 de 2002, o artigo 2º, a própria promotoria suscitou aí a
obviamente, em sede de parecer, a abertura de um incidente de inconstitucionalidade com relação a esse artigo, sugerindo a suspensão do processo, mas o processo seguiu normalmente e foi pautado para esse julgamento. Então, assim, com essas considerações, inclusive, com base na decisão lá proferida em sede de tutela de urgência, que reconheceu essa impossibilidade, nós aqui vimos para pedir o provimento do recurso para acatamento das razões indicadas na petição inicial. Muito obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Doutor Elizabeth, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Vou fazer a leitura aqui da ementa proposta. Tratam os autos de apelação civil interposta com o objetivo de desconstituir sentença proferida pelo juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que decidiu pela improcedência, que se decidiu pela improcedência da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. A questão em discussão consiste em averiguar se os artigos 562 e 563 do Decreto Estadual 24569/97, ao estabelecerem a redução da base de cálculo das operações internas e de importação de veículos automotores mediante a observância de determinados requisitos, incorreram em ilegalidade e inconstitucionalidade por suposta diferenciação da mercadoria em razão da sua origem. As razões de decidir, de início, afasta-se a preliminar de legitimidade ativa da empresa Platinum Trading S.A., uma vez que a apelante, na condição de substituta tributária do ICMS, possui relação direta com a questão de direito discutida nos presentes autos. No mérito, foi possível observar que o Estado do Ceará, ao prever a redução da base de cálculo das operações de importação e distribuição de veículos realizados diretamente pelos concessionários estabelecidos em seu território, não incorreu em qualquer diferenciação vedada pelo artigo 152 da Constituição Federal, exercendo, na verdade, legítima política fiscal de isenção parcial e de tributo, que se revela em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente. Diferenciação em função da origem somente seria verificada acaso o Estado do Ceará houvesse previsto o pagamento de carga tributária adicional sobre as operações realizadas pela apelante, o que não se confunde com a situação em apreço, na qual a carga tributária padrão aplicável às transações em geral e, por força do legítimo exercício de política fiscal, restou concedida isenção parcial aos contribuintes que preencham determinadas condições previstas em lei. Interpretação conjugada do artigo 155, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, combinado com artigo 2º da Lei Estadual 13.222 de 2002, combinado com o artigo 562 e 563 do Decreto-Lei 24.569/97, Regulamento do ICMS do Estado do Ceará, RICMS-CE, dispositivo e tese, apelação conhecida e desprovida. A sentença foi mantida. A proposta aqui do cabeçalho da ementa é apelação civil, direito constitucional e tributário, preliminar de legitimidade ativa afastada. Mérito, artigo 562 e 563 do regulamento do ICMS do Estado do Ceará. Concessão de isenção parcial para as operações de importação e distribuição de veículos que preenchessem
os requisitos legalmente previstos. Alegado tratamento diferenciado em função da origem da mercadoria. Não ocorrência. Legítimo exercício de política fiscal por parte do ente tributante. Apelação desprovida e sentença mantida. É assim como voto, presidente. Obrigado, doutora Elizabeth. Eu acompanho a relatoria como voto da desembargadora Livramento. Também acompanho a relatora. Programa do Estado, recurso conhecido e desprovido. O próximo é um pedido de preferência. Chamo o item 15, desembarque de declaração de número, sequência de 306160, dígito 95.2018, que tem como embargante Sohidra, Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado do Ceará, e como embargada Francisca das Chagas Alves Ferreira, relatoria da doutora Elizabeth. Começou a pedir de preferência, eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 16. É a apelação civil 039-8450 de 60.2000, em que são apelantes Nelson Barbosa, Sociedade Individual de Advocacia e outro, e apelado do Estado do Ceará, na relatoria da doutora Elizabeth. O doutor Nelson está presente? Doutor Nelson? Doutor Nelson? Alguém me escuta agora, Excelência? Agora sim. Agora Desculpa, que eu estava... Só um momento. Eu já vi. Desembargador, não sei se beneficia, a apelação foi provida. Sim. Sentença não. Doutor Nelson, o voto da relatoria, que já prevaleceu, é pelo provimento do recurso. O senhor dispensa a citação oral? Dispenso, Excelência, Posso agradeço a sempre cortesia do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Vou programar o Estado, recurso conhecido e provido. Vamos aos processos do PJE. Obrigado. Chamo o item 84, apelação civil 005-0105, dígito 95.2021, em que são apelantes Rita Simone Barreto Cruz Bastos e outros, e apelado do município de Itapajé. Aqui o doutor Crescêncio já se apresenta na tribuna, relatoria da doutora Joriza, aliás, da doutora Elizabeth. Doutor Crescêncio, o senhor dispensa a leitura do relatório? Boa tarde, Excelência. Saúde na pessoa do presidente, doutor desembargador Washington. É com satisfação, mais uma vez, que volta a essa tribuna na defesa do direito. Senhores advogados, senhores funcionários, senhora desembargadora relatora. O objeto do recurso trata-se de um recurso promovido por cirurgiãs dentistas concursadas na Prefeitura Municipal de Itapajé. O que discute, Excelências, é justamente a vigência ou não da Lei 3999 de 61, que regulamenta o piso para o profissional do cirurgião dentista. Hoje, esse piso não vem sendo respeitado, não só pela Prefeitura de Itapajé, mas por inúmeras outras prefeituras, que já foram acionadas e tiveram, inclusive, decisões desse tribunal suspendendo a convocação mediante editalícia, que não assegurou o piso fixado pela Lei 3999 de 61. O Supremo Tribunal Federal, Excelências, já se manifestou quanto à questão, através de uma recepção de constitucionalidade, em que decidiu nos seguintes termos. A discussão, senhor desembargador, é justamente
A Lei 3999 de 61, ela vigora, ela tem validade com relação ao piso? Aí vem já o STF, de várias decisões, Excelência, dizendo o seguinte, me permita a leitura. Dessa forma, propõe-se o reconhecimento da recepção do artigo 5º da Lei 3999 de 61 e a fixação de interpretação conforme a Constituição, para que, em conformidade com os precedentes desta Corte, aí cita 2, seja adotada a técnica do congelamento da base de cálculo prevista na lei, devendo o quantum do piso salarial passar a ser calculado com a base do valor do salário mínimo vigente na data da publicação da ata deste julgamento. O que é que disse o Supremo Tribunal? Porque a sentença baseou-se dizendo não pode haver vinculação com o salário mínimo, questão constitucional. E já vem, aqui já temos o Tribunal Federal, Excelência, dizendo, não, peraí, aqui não existe a vinculação. O tribunal deixou claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que na data do julgamento dessa decisão, congelaria-se o valor do salário mínimo vigente naquela época para servir de base para com a Lei 3999. É o que diz a decisão. Ou seja, deixando claro que não incide, senhor presidente, a súmula vinculante 4, que proíbe a vinculação. O que nós estamos defendendo, Excelência, não é a vinculação. Tem que ver a vinculação. Não, nós não queremos a vinculação, e nem podemos. O que estamos defendendo é que o STF já decidiu, olha, não vincula. Mas eu estou decidindo que eu estou determinando o congelamento do valor do salário mínimo na publicação da minha decisão e que esse valor passe a valer para que seja atendido os ditames da Lei 3999 de 61. E lá na frente, tem uma outra decisão que é bom a gente deixar claro, que é justamente o AR 869 ou 896 de Rio Grande do Sul, que diz a mesma coisa. Ele reconhece os ditames da Lei 3999 de 61, que a sentença, repetindo, baseou-se dizendo que ela estaria vinculando ao salário mínimo, mas que vai de encontro às várias decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, que é justamente nesse sentido. Não é vinculação, presidente. O valor fica o valor congelado na minha publicação e o valor que vai servir de base não são os salários mínimos que vão daqui para frente. O valor que serve de base, fundamentado pela Lei 3999 de 61, é o valor quando foi publicada a decisão do STF. Essa é a fundamentação do nosso recurso. Repetindo, nós não pretendemos vincular. O STF já decidiu, não existe vinculação. Eu já fixei o valor. Essas são as nossas fundamentações, Excelência, e pedimos o provimento do nosso recurso. Obrigado, doutor Crescêncio. Doutora Elizabeth, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, presidente. Tratam os autos de apelação civil interposta em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Civil da Comarca de Itapajé, que decidiu pela improcedência dos pleitos formulados na ação ordinária em exame, por meio da qual as requerentes cirurgiãs dentistas daquela edilidade pleiteiam a remuneração de seu labor
com observância ao piso salarial estabelecido pela Lei Federal número 3999 de 1961. Nos termos do empreendimento firmado pelo STF, nas situações em que a administração pública firmar vínculo mediante regime contratual, deverão ser observadas as diretrizes incertas na Lei Federal 3.999/61, o que não ocorre, porém, no caso de relações estatutárias, situação das autoras apelantes. Nesses termos, o desprovimento do apelo interposto é medida que se impõe. Precedentes do Tribunal de Justiça do Ceará. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. A ementa ficou direito administrativo, apelação civil, ação ordinária. Servidoras públicas, cirurgiãs dentistas, piso salarial, Lei Federal número 3999 de 1961, inaplicabilidade. Recurso desprovido, sentença mantida. É assim como voto, presidente. Obrigado, doutora Elizabeth. Eu acompanho a relatoria com voto da desembargadora de Livramento. Procuradoria do Estado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 187, a apelação civil 005-0302, dígito 63.2021, em que a apelante Nilbras Construções Comércio e Serviços Limitada e apelado o município de Alto Santo, da relatoria da desembargadora Jurisa. Doutor Igor Cavalcante Gomes Santos, está presente? Doutor Igor, o senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor tem 15 minutos. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria dizer que para mim é uma honra muito grande poder estar fazendo essa sustentação oral aqui, porque é a minha primeira sustentação oral enquanto advogado. Por isso que eu peço perdão pelo nervosismo, não tenho muito costume de falar assim, mas por isso eu tenho até umas anotações aqui, peço perdão caso eu precise ler para poder explanar um pouco as razões da empresa Nilbras, mas basicamente trata-se de uma execução de título extrajudicial em que a Nilbras foi contratada por meio contratada por meio de uma licitação para poder fazer um colégio no município de Alto Santo, e ela fez 90% da obra foi executada, e as 3 primeiras medições do município foram pagas. Quando foi para fazer o pagamento da 4ª medição, o município não pagou, e ficou um valor total de R$ 169 mil que não foi adimplido. E a sentença extinguiu a execução, acolhendo a exceção de pré-executividade do município, alegando que a nota fiscal não teria força executiva autônoma, mas o que está sendo executado não é a nota fiscal, e sim o contrato que foi celebrado entre o município e a Nilbras, que todas as 3 primeiras medições foram pagas, só que na 4ª ela não pagou. E aí a sentença extinguiu a execução por entender que a nota fiscal não teria força executiva para poder executar. O próprio município reconheceu que 90% da obra foi concluída, para ser mais exato, 90,89% da obra foi concluída. As medições foram feitas pelo município, os dados foram utilizados para recebimento dos recursos federais, e o município jamais contestou que a obra foi feita. O que tem aqui é a empresa que confiou na administração pública e que cumpriu o contrato e ficou
se viu inadimplida pela obrigação, mesmo ela tendo cumprido a parte dela no contrato, quando foi para ela receber, ela não recebeu. Ela já recebeu, mas não recebeu na integralidade, recebeu até a terceira medição, na quarta ela não recebeu. Então, o que a gente está pedindo aqui é a reforma da sentença para que a execução prossiga, uma vez que, como argumentado, a sentença extinguiu falando da nota fiscal e não do contrato celebrado entre o município. Acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço por terem me ouvido nessa tarde. Obrigado, doutor Igor. O senhor saiu-se muito bem, viu? Obrigado. Desembargadora Jurisa, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Também cumprimento o doutor Igor e o parabenizo. O senhor realmente saiu muito bem. Parabéns. Obrigado. Bom, o autor, ora apelante, propôs execução de título extrajudicial em desfavor do município de Alto Santo, objetivando o adimplemento de contraprestação pela suposta execução de parcela do contrato administrativo que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para a construção de unidade escolar com 6 salas no espaço educativo 2 da localidade Embrulhadas. Para lastrear a pretensão, acosta aos autos contrato administrativo firmado com o ente municipal, edital da tomada de preço, julgamento da tomada de preço, ordem de serviço, notas fiscais, extratos de sua conta corrente, certidões extraídas do Sistema Integrado do Ministério da Educação, contra notificação extrajudicial, planilha de débitos judiciais atualizada e fotos da obra. Cotejando os elementos probatórios, vislumbra-se que o contrato executado foi produzido e assinado por autoridade pública, no caso a Secretária Municipal de Educação, qualificando-se, portanto, como título executivo extrajudicial, conforme descrito no artigo 784, inciso 2 do CPC. Além disso, verifica-se que o título contém cláusula que condiciona o recebimento da contraprestação. Primeiro, a execução dos serviços efetivamente realizados. Segundo, as medições atestadas pelo contratante, considerando as disposições do cronograma físico-financeiro aprovados, do projeto básico e do orçamento adjudicado. 2. A apresentação de notas fiscais, faturas devidamente atestadas pelo gestor das despesas e de certidões. Ocorre que os documentos apresentados pela parte exequente carecem de força probatória suficiente para demonstrar o cumprimento dos elementos necessários ao percebimento da contraprestação pedida no caso. Isso porque a planilha de medições dos serviços supostamente realizados não contém qualquer elemento que comprove sua regular aprovação pelo ente municipal, conforme exigido pela cláusula contratual acima indicada. No tocante às notas fiscais, inexiste respaldo probatório que ateste sua validação pelo gestor responsável pelas despesas, também em conformidade com a exigência contratual. As certidões extraídas do CIMEC, assim como as fotografias da obra, não se mostram aptas a demonstrar de forma inequívoca a efetiva prestação dos serviços cuja contraprestação se pretende exigir. Denota-se, portanto, que a demandante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à liquidez e exigibilidade do título, conforme lhe incumbia a teor do artigo 373, inciso 1 do CPC, razão pela qual a demanda deve ser extinta a teor do artigo 803, inciso 1 do mesmo Código. Dentro desse contexto, entende-se que a sentença extintiva deve ser mantida, mas por fundamentação diversa da que foi lançada nos autos. É como voto, senhor presidente. Como vota a doutora Elizabeth? Acompanho o voto da relatora, Eu presidente. também acompanho. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 42, 300, 0191, dígito 30.2024, em que a apelante Maria de Fátima Leite Freitas e apelado município de Independência, da relatoria da doutora Elizabeth. Doutor Janildo Soares Moreira Fernandes está presente? O advogado está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 93. É apelação civil 302.0655, dígito 57.2024, em que a apelante é o Estado do Ceará e a apelada Mônica Medeiros de Vasconcelos. O advogado Dênio de Souza Aragão está presente?
Boa tarde, Excelência. Presidente aqui. Boa tarde. Doutor Dênio, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. O senhor tem, então, 15 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes, todos os embargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Estado do Ceará, né? Dirigindo ainda os cumprimentos, principalmente para o doutor relator do processo, doutor desembargador Washington Bezerra, né? Cumprimentar também o ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e os servidores, né, que aqui estão presentes também nesse ato, né? A presente demanda discute pagamentos de diferença de progressão funcional de servidores do Estado do Ceará do período de julho de 2014 a dezembro do ano de 2021. E em sede de sentença, né, o magistrado de primeiro grau reconheceu o direito da servidora pleiteada na petição inicial, reconhecendo que seria devido, de fato, os pagamentos dessas diferenças das progressões no período alegado. Tendo em vista que não houve qualquer tipo de reconhecimento, não deveria haver reconhecimento de qualquer tipo de prescrição no presente processo, né? Sendo objetivo, sem tirar muito tempo de Vossa Excelência, a presente discussão, ao nosso entender, ela gira em torno de uma prescrição que pudesse ser ocorrida no presente ato, presente processo. Isso foi o que foi alegado pelo Estado do Ceará, né? Gostaria de trazer informações para Vossa Excelência que os servidores do Estado do Ceará, da área da saúde, ficaram sem ter a progressão funcional realizada, né, pelo Estado do Ceará, tendo ficado um lapso temporal ali do ano de 2012 até o ano de 2021. O Estado do Ceará, para tentar corrigir essa sua inércia, publicou legislação no ano de 2020 e portarias no ano de 2021, indicando quais os servidores que deveriam fazer jus à progressão funcional, né? No presente caso, a gente defende que houve uma situação de renúncia da prescrição, bem como interrupção da prescrição por parte do Estado do Ceará. Essa situação a gente interpreta devido está sendo discutido nos autos períodos de 2014 e 2015, e o Estado do Ceará somente promoveu ao reconhecimento com publicação de legislações de 2020 e 2021, ou seja, se nós estamos discutindo progressões de 2014, 2015, quando o Estado do Ceará, em 2020 e 2021, praticou atos administrativos, já teria se passado o prazo de 5 anos. Dessa forma, a gente defende que houve uma renúncia à prescrição. No período em que não havia se passado 5 anos, que se discute, por exemplo, progressões do período de 2019, 20, a gente defende que houve uma interrupção da prescrição no presente ato. E o que nós desejamos aqui, que as Vossas Excelências reconheçam, né? A gente defende o direito da parte apelante aqui, pedindo que seja observado o entendimento consolidado do STJ, né, que o STJ, no RESP 16.96952, peço licença a Vossa Excelência, né, para pontuar um pouco do que eles falaram, no que sentido de que quando o reconhecimento administrativo é realizado após consumado o lapso temporal, importa em renúncia da prescrição, né, retroagindo seus efeitos desde a data do surgimento do direito, tendo o administrado o prazo de 5 anos para poder buscar um pagamento de valores que ele, porventura, não venha receber, né? Um outro ponto também que peço a observação de Vossa Excelência é a súmula 383 do STF, que reconhece que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública não pode ser menor do que 5 anos, né? E que isso também corroboraria o direito da parte apelante de permanecer com o direito de receber essas diferenças funcionais, né, da progressão funcional,
na sua integralidade. Nesse contexto, né, entendemos que, de fato, o servidor não merece ser punido porque, de acordo com as teses agora apresentadas por Vossas Excelências, existe uma situação jurídica que possa lhe preservar, lhe resguardar o pagamento dessas diferenças salariais que o Estado não promoveu. Nesse contexto, a gente pugna, né, a gente solicita que seja mantida integralmente a sentença de procedência proferida em primeira instância e agradecer Vossa Excelência pelo momento aqui disposto de nos ouvir, de escutar nossas razões de que possa manter a sentença de procedência da primeira instância. Muito obrigado a todos. Ok. Doutor Dênio, meu voto foi pelo provimento do recurso para reformar a sentença por uma razão muito simples. Existe uma vedação legal ao pagamento retroativo de vantagens decorrentes de ascensão funcional no exercício de 2020. Essa vedação está prevista nas leis complementares de número 215/2020 e 173/2020, que diz que é válido e constitucional conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aliás, essa vedação é válida e constitucional conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 1137. A medida visa conter os gastos públicos em um período de crise. A lei número 215/2020 é clara ao estabelecer que a vedação se aplica a todas as ascensões funcionais ocorridas no exercício 2020, independentemente da data em que se iniciaram os seus efeitos. Foi nesse sentido o meu voto. Com voto a desembargadora Livramento, desembargadora Jureza. Presidente, como nós temos já uma decisão, inclusive dessa Câmara, no sentido contrário, eu vou pedir vistas para melhor examinar a matéria. Vista no do julgamento adiado. Vamos então ao item 115, apelação civil, remessa necessária de número, sequência de 4 zeros, 717, dígito 83.2019, em que é apelante e apelado o município de Assaré, e também apelante e apelado Pedro da Silva Rodrigues, da minha relatoria. Doutor Alberto Lucas Garcia Leandro está presente? O programa do Estado, o advogado está ausente, remessa oficial conhecida, recurso da parte autora conhecido e provido, recurso do réu não conhecido. Eu chamo o item 170, apelação civil, sequência de 4 zeros, 345, dígito 42.2012, em que apelante Antônia Neta Almeida Silva Marques, e apelado do município de Quiterianópolis, da relatoria desembargadora Livramento. O doutor Joatan está presente? Joatan Bonfim Lacerda? O advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido, sentença anulada de ofício, declarada a prejudicialidade da análise do método recursal. Vamos então a um pedido de vista do PJE. Eu chamo o item 53, o agravo de instrumento 300.8420, dígito 61.2024, em que são partes no Estado do Ceará e João Bosco Baltazar de Lima, da relatoria da desembargadora Livramento. A relatora, na sessão precedente... Tá certo. Ok. Então, vamos lá. O voto da relatora foi pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, e o agravo interno fica prejudicado. A desembargadora Jureza pede vista, adiando o julgamento. Vista concedida, julgamento adiado. Processos adiados. Todos os processos da relatoria do desembargador Luciano. Também o item 37, apelação civil 004-8800 de 53.2014, da relatoria da desembargadora, da doutora Elizabeth. O 165, o agravo de instrumento 300-5795, dígito 20.2025,
que são partes do município de Fortaleza, e Raimundo Nonato Marques Viana, da relatoria da desembargadora Joriza. O 169, apelação civil, sequência 305227, dígito 75.2000, da relatoria da desembargadora Joriza. O 182, apelação civil, sequência 306214, dígito 96.2017, da relatoria da desembargadora Joriza. E o 196, apelação remessa necessária, 300.0190, dígito 53.2024, da relatoria da desembargadora Joriza. Processo retirado de pauta do PJE. O item 1, o agravo de instrumento, 300.1669, de 58.2024, da relatoria da desembargadora Livramento. Então, vencemos a pauta. Eu indago se há algo mais a declarar, requerer, manifestar. Nada mais havendo. Sim. Eu agora indago se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargadora Livramento, desembargadora Joriza, doutora Elizabeth, eu também confirmo os meus. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. E a questão da sessão, a gente vai resolver como é? Tem que falar com o presidente.